Vamos começar a estruturar agora o corpo do nosso site então. O que a gente vai fazer de primeira mão aqui? Perceba que aqui a gente tem uma cor diferente para o fundo. Ó. Ela é um pouco mais escura, né? A gente vai vir aqui então no Canvas Size, ó. Vir aqui no Size Color Picker e dar uma escurecidinha nessa cor de fundo. Ó. Só para ela dar aquela... Até pode ser um pouquinho mais. Só para dar aquela diferenciadinha do resto do nosso corpo, e a gente pode usar os elementos em branco daí para estar escrevendo, texto e tal. Acho que foi mais interessante. Ó. Aqui já está beleza, ok? Vou pegar uma régua aqui, ó, só para a gente medir, e vou largar aqui onde termina o nosso topo. Ó. Então ele tem ainda a sombra, a gente pode descer um pouquinho mais. Ó. Terminou a sombra, a gente começa o resto dos nossos elementos. Vou ainda puxar uma aqui, colei no começo do nosso layout, ó. Lá em cima na régua, a gente vai até ficar branquinho o próximo ponto. Ó. Ok? Vamos vir lá no fim também, bem certinho na extremidade aqui do layout, e voltamos até o primeiro ficar branquinho. Ó. É aqui que a gente vai desenhar todo o nosso corpo, tá? O nosso primeiro elemento aqui seria esse bem-vindos. Então vamos lá. Vamos criar a nossa nuvenzinha. Vou dar um 150 para visualizar mais legal aqui, e aqui dentro a gente faz nossa nuvem. Vou pegar o elipse novamente, elipse tool aqui, e vou criar um elipsezinho mais ou menos assim. Ó. Ok? Vou criar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, e aí você vai criando várias elipsezinhas aí até formar mais certinho aí o seu produto, a sua nuvem, né? Até podemos tirar uma daqui, ó, puxar mais ou menos aqui, puxar essa aqui, para ficar uma nuvenzinha mais legal. É isso aí que eu quero, ó, gente. Se você for ver, ó, é apenas uma nuvenzinha. Vamos selecionar tudo aqui, Modify, Combine Paths, Union, para transformar apenas em uma layer. E a cor de fundo, a gente vem aqui e troca. Vamos pegar aqui um azul. Ó, se eu peguei um verde, né? Vou pegar um azul aqui, ó. Um azulzinho. Então a gente tem aí a nossa nuvenzinha. Essa linha aqui que a gente fez, a gente pode botar aí vamos botar uns 5 pixels, ficar um pouquinho menor. Pode ter um pouquinho menos, uns 2 pixels, ó. Só para ficar um efeitinho. Eu vou encostar ali. Vou dar um 100%, se você for ver. Claro, não ficou igual novamente, né, gente? Até a gente vai fazer mais parecido aqui, ó. Tá vendo? É bom a gente dar uma frisada a mais aqui, você vê mais sobre a criação de nuvenzinhas. Então, a gente vai fazer assim, vou pegar mais um elipse aqui. Ó, e a nossa elipse, ela começa daqui para cá, ó. Então, elas são 4 elipses que foi feito aqui. Então, vou criar uma elipsezinha aqui, uma mais ou menos aqui, a gente tem que terminar com 4 para ficar mais parecido, né? Mais uma aqui, e vou botar mais uma elipse aqui. Ok? Vou descer um pouquinho essa aqui, ó, botar mais ou menos aqui. Até essa aqui eu vou tirar daqui, vou fazer uma elipse um pouco menorzinha ainda, para a gente diferenciar. É legal quando você está fazendo a nuvem, você vê esse desenho aqui, ó, ele faz a curva, então fica mais parecido com a nuvem aí. Seleciono tudo, Modify, Combine Paths, Union. Ok? Então já ficou mais parecido com a nossa nuvem agora, né? Vamos trocar essa cor de fundo. Deixa eu ver que cor é aqui. Um azul bem fraquinho, né? Até vou copiar a cor aqui, ó, gente. Seleciona o elemento, vai lá e copia a cor. Ó. Vem aqui, dá um Ctrl C. Aperto o ESC, volto aqui, selecionei o elemento, vou vir aqui e dar um Ctrl V e dar um Enter. Então a gente já tem a cor selecionada também. Fica mais parecido um pouco, né? Vou deletar essa nuvem que a gente não vai estar usando. Seleciono a ferramenta de texto e a gente tem aqui escrito, ó, bem-vindos. Então, vamos lá. Bem-vindos. Sempre utilizando fontes que a gente possa estar reproduzindo no Fireworks, no Tableau, né, gente? Se você usar, por exemplo, essa fonte, você vai ter que usar uma imagem, vai ter que recortar uma imagem inteira aqui para fazer essa fonte. No momento que você usa um Arial, um Trebuchet, um George e tal, você pode reproduzir escrevendo lá no seu layout. Então fica um layout mais leve por não estar usando tantas imagens, né? Então vamos vir aqui, vamos pegar um Arial mesmo. Deixa eu pegar aqui o Arial. Arial, ó. Então nosso bem-vindos vai ser em Arial. Vou botar ele mais ou menos aqui. Tendo a cor dentro do nosso palco, a gente pode vir aqui embaixo, seleciona a ferramenta de cor e vem com o conta-gotas. Perceba que ele vai trocando no momento que a gente vai passando pelas cores. E a gente quer essa cor aqui. Ok? Tá prontinho então. Para a gente tirar uma medida mais ou menos, ó, esse quadro aqui ele tem 330 de width e 266 de height. Vamos criar um quadro igual aqui então. Vou pegar aqui a Rectangle Tool, bem no meio aqui, ó. Deixa eu só até criar e botar bem no meio da frase, ó, bem no meio da palavra, a gente cria nossa layer. Ela tinha quanto mesmo? 330 por 266, né? Então, 330
por 266. Ctrl Shift seta para baixo. Está pronto o nosso primeiro bloco. Olha só. Ok? Com o nosso primeiro bloco pronto, a gente já pode pular para o segundo. Então, eu vou puxar mais uma linha aqui, encosto no bloco. Ó, encostei aqui. Vou puxar mais uma e vou até lá ficar branco lá na nossa régua. Está lá no branquinho, soltei. Então, a gente tem um divisorzinho para aplicar aí uma margem de 5 pixels e botar o próximo bloco. O nosso próximo bloco é o enquete, que tem aí também 266, só que esse é por 190. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou puxar mais uma régua e vou encostar aqui em cima. Ainda puxamos mais uma régua, então, e vou botar aqui embaixo da layer. Então, a gente demarcou apenas esse quadrado, correto? Como o nosso quadrado tem um eixo de 160, já está fixo. A gente só precisa agora demarcando a largura. Esse tem 190, então, eu vou vir aqui e vou puxar ele. Ó, ele já vai ajustar aos nossos quadros. Quando eu chegar a encostar aqui, ele já ajusta. Ó, e a gente puxa ele até ficar 190 no widget lá embaixo. Ó. Vai puxando, chegou em 190, pode soltar. Então, a gente já tem o quadro feito. Vou puxar mais uma vez aqui a nossa régua. Vou vir aqui e vou puxar mais uma régua até o fim. E a gente já tem também a medida do outro quadro. Ó. O último quadro vai ficar certinho aqui pra gente. Tá aí. Opa, esse aqui, quando eu soltei, eu acho que ele voltou. É 266, né? Então, a gente trabalha sempre com técnicas aí que nos faça ter mais agilidade. Por isso que eu vou botando sempre as reguinhas. A gente vai dividindo e também vai saber que as divs, na hora de montar o tema com o Tabolés, ó, a gente vai ter uma div aqui para aplicar essa formatação. A gente vai ter outra div aqui. E o resto vai ser pagem, vai ser margin e esses elementos que separam, né, gente? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou clicar no Bem-vindos aqui no título, vou apertar o Shift e clicar na nuvem. Então, eu selecionei os dois. Ctrl C, Ctrl V, puxei um pouquinho para o lado, seguro o Shift e arrasto até lá dentro do segundo bloco. Ó. Ok? Ctrl Shift, seta para cima. E aqui a gente vai escrever enquetes. Opa, deixa eu selecionar apenas o texto aqui. 2 cliques para entrar dentro dele. Vou vir aqui, deleto, enquetes. Ok? E vamos puxar ele de volta aqui. Ó, eu achei que ficou um pouco apertado. Vou selecionar os dois textos, vou vir aqui, alinhar left e vou diminuir a fonte para uns 16 pixels. Ó. Então, a gente sobe um pouquinho eles. Podemos vir um pouquinho para o lado, mais ou menos aqui está bacana. Agora, eu seleciono novamente aqui o enquetes e o nuvem, Ctrl C, Ctrl V, puxo um pouquinho para o lado, seguro o Shift e vou até entrar lá. Ó. Perceba que o alinhamento fica bem mais simples. Quando você solta aqui, as próprias linhas que a gente demarcou alinham o nosso texto certinho, né? Os nossos elementos certinhos. Vamos vir aqui, ó. Aqui a gente tem uma nuvem azul e o enquetes é azul, né? Então eu venho aqui, clico no enquete, seguro o Shift, seleciono a nuvem junto e vou vir aqui e vou trocar a cor para azul. Ó. Vamos pegar esse azul aqui. Ok. E o último elemento que a gente tem, ele é branco com a borda cinza. Então a gente vem aqui, clica no texto, clica na nuvem, venho aqui, a cor dele é branca, mas ele tem uma borda cinza, né? É mais ou menos isso aqui. Aqui o texto seria informativo, né? Então vamos lá. Opa, clica fora, seleciona apenas o texto, clique duplo para entrar dentro, selecionamos aqui, informativo. Ok. Só que esse informativo, se você perceber aqui, ó, ele é uma sidebar inteira, né? Então ele vai descer. Já para a gente deixar que ele vai descer, eu vou selecionar aqui a layer, que é branca, e a gente vai pintar com a mesma cor do primeiro elemento, ó, ok? Vou vir aqui e vou descer ele até aqui embaixo, até aqui assim mais ou menos. Ó. A gente puxa mais uma régua para demarcar aqui o rodapé. Pode ser mais ou menos aqui. E essa vai ser a nossa sidebar inteira. O resto vai ser tudo conteúdo, né? Então, esses são os blocos dos nossos sites. Ainda aqui, a gente tem livre, que não é bloco, duas notícias, né? Essas notícias, ó, elas estão com 200 por 100 a imagem e tem o texto abaixo. Então, eu vou dar um Ctrl O, vou abrir aquela imagem mesmo, está aqui. Vou criar aqui um retângulo, selecionei a Rectangle Tool, ela vai ter ali o 200 por 100. Ok? Vou vir com ela aqui no canto, alinhei ela, soltei, venho aqui em cima, quando a seta fica branca, aperto o Shift e puxo a imagem, até deixar do mesmo tamanho. Ó. Aqui está legal. Vou pegar essa imagem, vou botar acima, aquela velha opacidade para a gente enxergar o conteúdo. É essa imagem que eu quero, que está dentro da nossa seleção. Modify,
Converte Path to Marquee, dou um OK, Ctrl X. Volto no nosso layout, Ctrl V, e vou puxar essa imagem aqui embaixo. Ó. Então a gente vai ter uma notícia aqui. Vou baixar 5 pixels. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar uma nova régua aqui. Ok? Ctrl C, Ctrl V, puxei para o lado, colado, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não colou, deixa eu puxar de volta aqui. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pode até botar um 10 aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar mais interessante. Vou puxar mais 2 réguas aqui dentro para a gente demarcar agora e trabalhar o texto embaixo. Ó, puxei a régua aqui e vou puxar a régua depois da imagem também. Depois a gente só vai removendo essas réguas no fim, tá, gente? Eu estou mostrando aqui para vocês como fazer a demarcação do conteúdo para você trabalhar aí sempre com uma margem mais bacana. No segundo layout a gente não vai estar usando régua, a gente já vai estar usando aí o trabalho mais livre, porque a gente já vai começar a falar mais sobre a montagem, vai frisar um pouco mais a montagem. Aqui a gente está frisando aí os elementos do Fireworks, tá? Com isso feito, então, a gente tem que gerar os textos. Como é que eu faço para gerar os textos? Vou ter que ir lá no Y. Olha só, se você vir em Command, Text, você tem o Lorem Y aqui dentro. Ó. Lorem Y. Então ele gera um texto para a gente aleatório. Ó. Vou pintar esse texto de cinza. Vou pegar aqui esse cinza. Vou botar um 14 pixels. Vou dar 2 cliques acima dele e vou selecionar apenas um pedaço desse texto. Ó. Ctrl C. Selecionei a Pointer Tool novamente. Cliquei fora para desselecionar o nosso texto. Ctrl V. Então ele cria outro texto ali fora daquilo. Posso colar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar esse texto para cá já. Ó, a setinha ficou branca. Podemos puxar para diminuir o tamanho do texto. Ó. Ok? O texto ficou muito grande. Vou vir aqui deletar uma das linhas. Vou selecionar Pointer Tool novamente e vou tirar o negrito. Ó. É isso aí que eu quero. Só que a letra aqui eu quero um Trebuchet. Então vou selecionar aqui um Trebuchet já deixando pronto para quando a gente for montar. Ó. Trebuchet MS. É essa a letra. Ctrl C, Ctrl V, puxei para o lado aqui, com o Shift selecionado, vou largar aqui também. Então a gente já tem ilustrado as nossas duas notícias também, né? Vou deletar o texto aqui, depois a gente vai estar gerando mais aí para ilustrar o resto, mas por enquanto a gente vai fazer agora os botões. Então o que eu quero aqui? Eu quero 3 botões, não é isso? Vamos pegar aqui ó, um Rectangle Tool, vou pegar ele inteiro aqui ó, e vou soltar. Ele tem um weight de 204. Vamos fazer assim, ó, calculadora. 204 dividido por 3 dá 68, menos 5 dá 63, ok? Então, o weight aqui vai ser 63. Em vez de 122, a gente bota aqui, pode ser um 117. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, ó. Já separamos 5 pixels da notícia. Vou selecionar aqui a Pointer Tool, Ctrl C, Ctrl V, puxei para o lado até colar, ó. Segurei o Shift, colei embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, que foi o que a gente fez menos, né? 68 menos 5 para dar separação. Ctrl C, Ctrl V, puxei para baixo com o Shift selecionado novamente, colei, ó, ali ele mostra que colou. Quando ele dá aquilo ali, ele diz que a gente está no extremo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou selecionar agora, ó, cliquei no primeiro, Shift, cliquei no segundo, cliquei no terceiro. Venho aqui e deixo a cor de fundo branca. É isso que eu quero para os meus botões, ok? Vou dar um Ctrl R e vou vir aqui pegar o Facebook. Vou soltar ele aqui e alinhar bem ao centro desse botão. Ctrl R e vou pegar o Orkut. Vou largar ele aqui e alinhar ao centro do botão. Ctrl R novamente, pego o Twitter, venho aqui, centro do botão novamente. Ó. Mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver mais meio de longe. É isso aí. Então a gente já tem estruturado o nosso header e o nosso corpo.